Glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus. Pastor Cláudio vai estar orando. E nesse momento, eu convido você a tirar o nosso chapéu para Jesus. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém? Você que pode, estende suas mãos. Louvado seja Deus. Vamos estar apresentando a vida do nosso irmão, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, glorificamos, exaltamos o Teu nome, Senhor, e apresentamos a vida do Teu servo, a qual irá, Senhor meu Deus, administrar a Tua santa e bendita palavra nesta noite. Usa ele com poder e autoridade, como o Senhor nunca tivera usado, Pai, para a glória e louvor do Teu reino, Pai, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Assim nós apresentamos a vida dele. Toda a amada igreja, abra o nosso entendimento e o nosso coração nesta noite, para que a Tua palavra venha entrar, Senhor, e fazer morada em nós, Pai, nesta noite. Por isso nós Te glorificamos e exaltamos em nome de Jesus. E as palmas louve o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, aproveita até em pé, abra em Números, livro de Números, Gênesis, Êxodo, Números, capítulo de número 14, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números 14, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns estão ainda procurando. Glória a Deus. Diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os demais. Amém? Só até aqui, podemos nos assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, meu nome é Ailton, sou casado com a Fátima, aquela loirinha linda que está ali atrás. Glória a Deus. Dá um oi aí, querida esposa. Glória a Deus. E vim aqui há acho que quase 2 meses já, né? O pastor Sérgio me convidou. Glória a Deus. Eu vim aqui, conheci um povo abençoado, o irmão Arnaldo, glória a Deus, o irmão Fabinho e o pessoal do rancho, né? Que Deus abençoe a todos, o irmão Birubiru. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos. E eu recebi o convite, me senti muito honrado de vir pregar aqui no rancho. Eu confesso que eu já preguei em alguns lugares que não eram tão bonitos assim. Eu já preguei em alguns lugares cercado apenas de lona e algumas estacas de madeira, com coberta também de lona, né? Com madeira. E nós fomos para aquele culto e a minha esposa doente. E nós chegamos lá naquela igreja, andando pelo meio do mato, na África, e a minha esposa perguntando: bem, aqui não tem cobra? Não, na África não tem cobra. Então não se preocupa com isso, viu? Na África não tem cobra. Aí, eu sei que a gente entrou na igreja, ela doente, e ali nós oramos, ela saiu de lá curada para a glória do Senhor Jesus. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Deus não olha para o lugar, Deus olha para o coração, amém? Então é para o nosso coração, e Ele procura os verdadeiros adoradores, e eu creio que Ele vai achar alguns aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Então nós temos que crer na palavra de Deus, nós temos que crer no poder do nosso Deus. Nós andando por aquele mato, no meio da África, ali à noite, sem uma lanterna, sem nada, ligamos o celular, mas aí por curiosidade eu perguntei para o pastor, depois de um tempo que a gente voltou, eu perguntei para ele: pastor, lá naquela igreja, naquela região lá, tem muita cobra? Ele falou: pastor, lá dentro da igreja eu só vi 2 vezes.
Uma vez estava no altar, atrás de mim, e outra vez estava amarrada. Teve que pôr todo mundo para fora para matar a cobra, e o culto aconteceu para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, Deus tem nos privilegiado de fazer a obra em alguns lugares do mundo, e eu creio que Ele pode nos levar mais longe. Quem crê que Deus pode te levar mais longe? Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que o sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito, mas a caminhada depende de quem? De cada um. Nós sabemos que Deus levantou Moisés para libertar o povo do cativeiro egípcio. A obra que foi feita lá foi perfeita. Por quê? Deus tirou todos de lá com mão forte, e os inimigos que foram atrás, todos morreram. Deus, na caminhada, Ele colocou ali uma nuvem para proteger o povo durante o dia, e à noite uma coluna de fogo para aquecer também e iluminar, se fosse necessário, a caminhada. Deus mandava ali o maná todo dia para o povo, e o povo reclamava. Quantas vezes o povo reclamou de Deus? E eu, meditando nesta palavra, eu falei, misericórdia, como que esse povo pode murmurar tanto do Senhor? Aí um dia, em 2013, a primeira vez a gente foi para Israel, eu e minha esposa, fomos com $500 para a gente gastar doidado lá. Tem que ser crente, né, meu irmão? Sair do país com $500 no bolso, tem que ser crente. E ali, meus irmãos, eu sei que em 2014 a gente voltou, tem muitas histórias para contar. 2015, com o espírito de ousadia, paramos no aeroporto, aluguei um carro. Aluguei um carro no aeroporto e a gente tinha passado 2 noites dentro do avião. E então dormimos mal. E para pegar o carro no aeroporto foi uma luta muito grande, porque o meu inglês é muito bom. Yes, amém, aleluia, good morning. Então foi muito difícil pegar o carro. Depois que nós pegamos o carro, nós seguimos ali sentido Haifa. Em Haifa nós chegamos por volta de 10 horas da manhã, e andamos por Haifa, e andava por Haifa e não achava um restaurante. A gente estava com fome e a gente estava com sono, e eu ali procurando, olhando a cidade bonita, olhando o mar, olhando o porto de Haifa, o Bahrain Garden, que é um jardim lá muito bonito. E aquilo foi, sabe, que foi incomodando, porque eu não achava um hotel e não achava um restaurante. Aí num determinado momento eu falei, mas que droga de cidade é essa que não tem um hotel, não tem um restaurante? Fiquei nervoso, meus irmãos. Aí nesta hora eu senti uma mão grudar aqui na minha orelha e meus pezinhos ficaram assim. Aí Deus falou para mim, você não prega que o meu povo reclamava no deserto? Você está aí de carro, com ar-condicionado, ouvindo louvores em hebraico, com dinheiro no bolso, procurando hotel e restaurante. Está reclamando do quê? Eita glória! Pergunta para o seu irmão aí, está reclamando do quê? Do que está reclamando? Aleluia! Nossa, que bife duro! Nossa, não tem sal aqui nessa casa para pôr na comida, não? É, papai. Essa água está quente, calor, tá frio. Reclama de tudo. Eu, viu, meu irmão? Vocês não, vocês não reclamam de nada. Só eu que reclamo. Então tudo tá ruim, tudo reclama.
recebe o salário, o que eu vou fazer com essa mixaria? Eu moro aqui nesse barraco. Criança fala mal, esse moleque não presta, não vale nada. Amaldiçoa tudo. Vocês não fazem isso, viu? Só eu que faço, só eu. Aí enquanto eu estava ali pendurado, né, nas mãos de Deus, eu levantei a mão e falei: Senhor, me perdoa em nome de Jesus. A hora que eu levantei a mão e pedi perdão para Deus, ali estava o restaurante, ali estava o hotel, hotel, restaurante, hotel, restaurante, hotel, restaurante. Sabe o que é isso, meu irmão? Enquanto a gente está murmurando, a gente não vê a bênção que está perto de nós. Estamos reclamando e não temos tempo para ver a misericórdia de Deus que está sobre a nossa vida. Você acordou, você levantou da cama. Quantos ficaram hoje hospitalizados? Quantos estão inválidos? Quantos não enxergam, não conseguem tocar? Quantos estão presos a essa hora? Não digo só numa cadeia, mas nas drogas, na prostituição, na criminalidade, e você está aqui livre para adorar ao Senhor. É motivo para você glorificar, exaltar o nome desse Deus. Mas a gente perde muito tempo da vida reclamando. A Bíblia fala que nós devemos fazer todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Tem gente que consegue não fazer nada e reclamar de tudo. Contrário da Bíblia. Misericórdia, não é o seu caso, né, meu irmão? Aleluia. Mas a Bíblia aqui tem uma palavra ótima para nós. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nessa terra. Se Ele se agradar de nós, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Por que é que as bênçãos não estão chegando? Porque Ele não tem se agradado de nós. Se Ele se agradar de nós, ô meu irmão, o que Ele não é capaz de fazer por você? Se Ele já foi capaz de dar o Filho amado, o que é que Ele não é capaz de fazer por você? Meu Deus, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos levar para morar no céu. Aleluia! Esta é a maior bênção que nós esperamos do Senhor. Mas até lá, na caminhada, tem muita bênção para você desfrutar da parte de Deus aqui nessa terra. Eu vim para que tenham vida e vida miserável. Eu vim para que você tenha uma vida, que você fique entrevado em cima da cama. Não, Ele levou sobre si as vossas enfermidades e dores. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele veio para nos dar vida com abundância. Tudo que nós precisamos está em Jesus. Tudo está nele. Se Ele se agradar de mim, Ele é capaz de me levar para Israel de novo. Meus irmãos, eu morei na roça. Vocês estão vendo que eu sou caipira assim mesmo? Porque eu morei na roça, né? Lá, caipirão, em nome de Jesus. Morei na roça, cortava capim com enxadinha de 30 centímetros, ia ali cortar capim. Deus me guardou quantas vezes de urutu para não me picar. Quantas vezes Deus já te guardou, te protegeu. Quantos livramentos Deus já te deu para você chegar até aqui hoje. Olha no retrovisor da sua vida, quantos milagres você já viu Deus fazer na sua vida. E você acha que esse casamento não tem mais jeito? Você acha que o teu filho não tem mais jeito? Você acha que essa situação financeira não vai mudar? Ei, meus irmãos, olha para a palavra.
Se o Senhor se agradar de nós, pela fé, abra sua mão aí, igreja. Se o Senhor se agradar de nós, as bênçãos que você pede, tudo que você necessita, Ele vai mandar. E Ele não manda em pouca medida, não. É transbordante, sacudé. É assim, é com muita bênção, igreja. É muita bênção. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder já está aí, igreja. O poder está aqui. O poder está dentro de nós. Só depende de nós, igreja. Se nós agradarmos a Deus. E como é que eu vou agradar a Deus? Eu anotei aqui alguns versículos para a gente entender como que a gente vai conseguir agradar a Deus. Vamos para 1 Samuel. 1 Samuel. Eu costumo ensinar quem não tem muita habilidade com a Bíblia. 1 Samuel é antes da 2 Samuel, tá? Então você acha 2 Samuel e vai logo para a 1. Glória a Deus, engraçadinho, né? 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que? Do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Meus irmãos, o obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Você quer agradar a Deus? Obedeça a palavra de Deus. Não tem jeito de eu agradar a Deus se eu procurar fazer as vontades da minha esposa, se eu procurar fazer as vontades dos meus filhos, se eu procurar fazer as vontades dos meus amigos. Eu tenho que fazer tudo isso, é claro que eu tenho que fazer, mas se for contrário à lei de Deus, primeiro, se tiver que desagradar, se tiver que ficar chateado, de beicinho, fico eu, mas eu vou alegrar o Senhor. Se tiver que agradar um ou outro, e se for desagradar a Deus, primeiro, agrade a Deus. E você vai ser alegrado por Ele depois, porque na presença dEle tem abundância de alegrias. Então, quando nós agradamos a Deus, nós agradamos a Ele. Outra coisa que nós devemos fazer para agradar, vamos um pouquinho para frente, Salmos. Salmos 147. Salmos 147. Fala pro seu irmão, não tem pressa não. Hoje vai até às 11h30. Mais ou menos, que amanhã tem que tirar leite, né? Amanhã a gente tem que tirar leite, né? Abrir a geladeira, pegar o leite, em nome de Jesus, tirar o leite da caixinha. Glória a Deus. Salmo 147. Olha o versículo 10. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então não é na força do cavalo, não é na habilidade do varão, não. O Senhor se agrada daquele de que teme a Ele. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Meu irmão, minha irmã, eu sou advogado pela misericórdia de Deus, nasci na roça, vim para a cidade, estudei, ganhei dinheiro, mas era um burro. Por quê? Porque eu não conhecia Deus, eu procurava viver as minhas vontades e não fazia a vontade de Deus.
Eu achava que o que eu havia conquistado foi pela minha capacidade, pela minha inteligência, pela minha profissão. Mas hoje eu reconheço que sem Ele eu nada posso fazer. Aleluia. Obra de Deus. Temor ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmão, minha irmã, não é ter medo de Deus. Temor aqui que Deus está falando é respeito, é obediência à palavra. Se tiver que se desagradar, como já foi dito, agrade a Ele, respeite a Ele, honre a Ele. Você quer agradar a Deus, meu irmão? Tenha temor de Deus. Vigia com o que fala, vigia com o que olha, vigia com o que você toca. Vigilância. Lá no Getsemane, pouco antes de Jesus ser capturado lá pelos algozes, o que ele avisa aos discípulos? Vigiai e orai. Vigilância antes da oração. Não adianta eu orar, não adianta eu sacrificar, como já foi falado, se eu não tiver respeito a Deus, obediência à palavra de Deus, andar em conformidade com a vontade dEle. Agora vai pegar um pouco. E dos que esperam na sua misericórdia. Está com pressa, irmã? Está com pressa? Está com pressa? Espera um pouquinho. Fala para o seu irmão aí. Espera um pouquinho. Quanto tempo, pastor? Abrão esperou 25 anos. Mas pegou o sorriso dele. Com 99 anos estava tirando menino. Vai vendo? Tirando menino é o que usa lá no Nordeste. Lá no Ceará. A gente teve lá agora recentemente. Aí um homem lá com 80 anos tirando menino. 80 anos de idade. Por causa do que? Poder de Deus. Poder de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Quando agrada a Deus, meu irmão, pode parecer que está demorando, mas não está demorando não. Dá um cutucãozinho aí. Jesus está caprichando na sua bênção. Jesus está caprichando na sua bênção. Aleluia! Abraão esperava ter um filho. Deus planejou para ele nações. Aleluia! Talvez você esteja esperando somente a conversão do seu marido, e Deus está falando para você nessa noite: não vai só se converter, mas vai se tornar um pregador. Aleluia! Vai tirar o filho da droga, vai colocar na casa do Senhor, vai tirar para o menino da prostituição, vai fazer uma levita. Esse é o Deus que nós servimos. Maravilhoso Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus, igreja. Santo, santo, santo. E o que falar de José? José dormiu no cárcere. Não sabemos exatamente quantos anos, mas o fato é que ele ficou praticamente 13 anos no Egito. Não sabemos na cadeia quanto tempo, mas um dia, Deus tirou ele de baixo. Porque as cadeias eram lá embaixo, eram nos porões. Deus tirou de baixo e colocou em cima a maior autoridade da potência financeira da época, que era o Egito. Deus colocou ele no alto. Meu irmão, minha irmã, Deus tira de baixo, coloca em cima, tira do monturo, coloca sentado entre os príncipes. Aleluia! Quando nós olhamos para a palavra, quando nós vemos o Evangelho, e eu olho para mim, essa criatura vã, vil, desprezível, que Deus um dia olhou, eu achei graça aos olhos de Deus. Você achou graça aos olhos de Deus, igreja? É motivo para você glorificar todos os dias. Espera.
Espera. Está com pressa por quê? Espere em Deus. Aquieta minha alma. Lá o salmista, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Daqui a pouco está ele lá no Salmo 71. Apressa-te, Senhor, me ajudar. Olha só. Pulou 30 salmos numa pancada só. Espera no Senhor. É difícil. Ô meu irmão, é difícil. É difícil esperar no Senhor. Um dia, eu devendo absurdamente, minha casa hipotecada, carro devendo, tudo por culpa sua. Não, foi minha mesmo. Foi minha mesmo. Que a gente procura às vezes arrumar culpados, né, para os nossos erros. Verdade. Olha no espelho que você vai ver qual é o culpado pelos seus erros. Em nome de Jesus. Aí eu olhando ali no espelho, eu vi que o culpado era eu. Aí eu fui, ajoelhei aos pés do Senhor. Estava numa situação miserável. Aí eu fui e falei: Senhor, deixa eu morrer nos teus pés. Eu não quero mais levantar daqui. Eu não quero voltar para o mundo. Eu não quero voltar a fazer as coisas erradas que eu fazia. Eu não quero nem trabalhar nas coisas que eu trabalhava antes, licitamente como advogado. Mas eu não queria pegar determinados tipos de processo que eu ia ter que mentir, que eu ia ter que enganar, que eu não quero nem pegar esse tipo de processo. Temor a Deus. Aí eu ali orando, clamando ao Senhor, Ele mandou me levantar e abrir o computador. Eu falei: Senhor, eu entendi. Quando Ele falou abre o computador, eu entendi que era para ver o meu extrato bancário. Eu levantei, abri o meu extrato. Tinha R$4.000 na minha conta. Eu só ouvi um glória a Deus, igreja. Eu estou falando de milagre. Aleluia! Estou falando de milagre que Deus fez na minha vida. É Deus que faz o milagre aqui na Bíblia. Ele fez na minha. Ele continua fazendo na minha. E Ele vai fazer na sua vida. Ele é capaz de fazer. Aleluia! Milagre, igreja. Milagre. Ei, Deus. Quantas vezes eu vi milagre, eu vejo milagre todos os dias da minha vida. Eu vejo milagre. Quando eu acordo de manhã e eu olho no espelho, já vejo ali um milagre estampado na minha frente. Era para eu estar morto no inferno. Estou aqui vivo, cheio de saúde. Já tenho cartão de idoso. Glória a Deus. Aleluia. E parece um menino. E que é isso? É um milagre. Ei, Deus! Eu te louvo. Esse é o nosso Deus, igreja. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus? Você veio aqui para ouvir que Deus é capaz de fazer milagres e maravilhas na sua vida, na sua família. E Deus quer fazer mais através da sua vida e da sua família. Ele não quer só fazer milagre aqui, como Ele fez na vida de Abrão. Mas Ele falou para Abrão: anda na minha presença e ser perfeito. Vou fazer de ti uma bênção. Glória! Imagina, pastor. Glória! Imagina, igreja. Você sendo a bênção. Glória a Deus. Aonde você pisa é abençoado. Imagina. Oh, glória! Glórias a Deus! Eu creio. Glória a Deus. Não está nada perdido, igreja. Não está nada perdido. Só a Copa do Mundo. Quem mandou eu orar, né?
Glória a Deus. Não vou contar essa história, está gravando aqui. Misericórdia. Depois eu conto em off. Amém? Aí vamos lá. Então vamos agradar a Deus. Vamos um pouquinho mais para frente, igreja. Todo mundo conhece essa palavra. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar-lhe. Pode ser que vocês conheçam alguém que acorda de manhã. Ó céus, ó luta, ó misericórdia, só Deus na minha vida, só Deus na minha vida. Aí você encontra o crente. Oh, aleluia, irmão, a paz do Senhor Jesus, como é que você está? A paz do Senhor, eu vou arrancar a barriga. Eu costumo contar que uma vez eu entrei no Chibata, no supermercado Chibata, aquele lá da Avenida do Povo. Aí tinha um senhorzinho, um velhinho. Eu tenho uns membros ali que congregaram comigo. Glória a Deus, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Acho que eles já ouviram essa história, mas o povo aqui do rancho não. Então, eu estava lá no supermercado, eu ouvi um senhorzinho, um velhinho. Aí eu olhei o paletózinho dele, a calça dele. Eu falei, já sei, comprou lá nas casas pernambucanas, pagou R$150. Eu falei, como é que você pode perguntar, como é que sabe disso, né? É porque eu tinha igual. Aleluia, é igualzinho meu. Aí eu falei, jeitinho de crente, andando igual crente, é crente. Aí eu cheguei, abracei ele. O homem deu uma explosão de língua estranha. E ali foi um Pentecoste dentro do supermercado. Dentro do supermercado. Aí saindo dele, foi para um lado, eu fui para o outro. Daqui a pouco a gente lá no caixa, ele de um lado, eu do outro, e dando glória, aleluia. E ele sai, me cumprimenta, vai embora. A mulher do caixa olha para mim. Vocês são daqui? Eu falei, não, moça, nós é do céu. Nós é do céu, igreja. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Olha para o extraterrestre aí do seu lado, tudo aí. Tudo extraterrestre, nós vamos morar no céu. Aliás, nós viemos de lá, nós vamos voltar para lá. Sem fé é impossível agradar-lhe. Agora não tem jeito de eu dizer que eu tenho fé se eu ando derrotado. Como é que anda um campeão? Aleluia. Não é soberba não, igreja. Eu estou aqui fantasiando, né? Lógico. Mas não é soberba, é andar de cabeça erguida. Você está devendo, Deus vai te dar condição de você pagar. Está com problema em casa, Deus multiplica a farinha. Qual é a luta? Quando a gente tem fé, a coisa muda, é diferente. Aleluia. Nós temos, meus irmãos, que crer em Deus, crer que Ele é poderoso. Lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Glória a Deus. Problema do crente: excesso de futuro. Como é que fala? Ansiedade.
excesso de futuro, preocupado com amanhã, com o que vai comer, com o que... Irmão, não andeis ansiosos por coisa alguma, por coisa alguma. Agora a pessoa fica preocupada, acaba de pagar o aluguel desse mês, será que eu vou ter para o mês que vem? Agora o problema de muitos outros não é a ansiedade, é a depressão, excesso de passado. Ei, meus irmãos, quero trazer a lembrança aquilo que me traz esperança. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Às vezes o cara é casado, 8 filhos, 28 netos. A mulher já com 130 anos, e ele lembrando ainda da Mariazinha. A mulher lembrando daquele namorado que morreu em 1920. Fica deprimido, angustiado, acende um baseado, bebe uma cachaça. Misericórdia, igreja. Você é crente? Então tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Glória! Não há nada nesse mundo que Ele não seja capaz de fazer. Às vezes nós olhamos o nosso problema como os homens lá atrás que olharam os gigantes, e a gente é como um gafanhoto diante deles. Agora, se você olhar para o tamanho do seu Deus, se você olhar para o tamanho do seu Deus e saber que Ele é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu esqueci de perguntar, pode ser um culto pentecostal? Eu esqueci de perguntar. Glória a Deus! Desculpa aí. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Criador. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esse é o nosso Deus. Eu, 2016, aliás, 2013, a primeira vez que a gente foi para Israel, aí eu falei, estava até falando numa igreja que eu fui sábado pregar, ali em Israel eu ganhei uma alma para Jesus no Monte das Oliveiras. Glória. Glória a Deus. Aleluia! Ganhei uma alma de um estrangeiro, de um romeno, no Monte das Oliveiras. Falando em inglês com ele. Falando em inglês. E ele se ajoelhou aos pés de Jesus. Aquilo me encheu de alegria, meu irmão. Meu irmão, espírito de ousadia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Peça e te darei. Glória a Deus. Peça, pedi e dar-se-vos-á. Batei, abrir-se-vos-á. É isso, meu irmão. Senhor, em nome de Jesus, deixa eu batizar pelo menos uma alma em Israel. Glória a Deus! 2015, aluguei o carrão, tô lá, levei o puxão de orelha, né? Me consertei com Jesus, glória a Deus. E ali, meus amados, fomos lá pro Mar da Galileia. Fala sério, hein? Fala sério. Mar da Galileia. Estamos lá no Mar da Galileia. E eu preguei para um rapaz lá, nas margens do Rio Jordão. Preguei para um brasileiro lá que eu conheci lá. Ele aceitou o batismo, entregou a vida para Jesus, e eu já matei ele ali no Rio Jordão. Glória a Deus. Aleluia. Eu pedi já batizei 12.
14 de 4 continentes da América, já batizei gente da África, da Ásia e também da Europa. Olha o que Deus faz. Você pede isso para Deus e Deus tem um universo para te dar. Glória a Deus. Deus é Deus. Peça, igreja. Creia no nosso Senhor. Santo, Senhor. Ali, meus irmãos, nesse ano, pastor Rosemar que está conosco, missionário Isabel que estão conosco aí, estiveram também com a gente lá em Israel. Pastor Sérgio, a gente ia em 2022, não foi possível, teve um problema ali na companhia, estava terminando a pandemia, a gente não conseguiu embarcar. Quando vocês quiserem ir para Israel, olha o guia aqui, olha só, guia em Israel. Vai vendo o que Deus faz. E ali, meus irmãos, nesse ano 2015, eu estou ali na igreja onde Jesus pregou, em Nazaré. Tem a sinagoga onde ele foi lá, Lucas 4, Mateus 4, né, que vai dizer que ele pregou ali na sinagoga, depois o povo ali queria matá-lo. Aí estamos ali naquela igreja, eu, a minha esposa, e tinham alguns estrangeiros ali. A hora que o pessoal saiu, eu e a minha esposa começamos a orar e agradecer a Deus, e não tinha como não chorar, não sentia a presença do Mestre. E ali veio a glória de Deus. O homem que cuidava ali, um senhorzinho, já partiu. Esse senhorzinho ficou preocupado com a gente, foi chamar uma outra pessoa, e vieram os dois perguntar se a gente estava bem. Aí é costume do local até hoje: don't cry, não chore, não chore. Aí eu falando: não, meu irmão, não se preocupa, não estamos chorando de tristeza, mas sim de alegria, porque a gente estava morto, Jesus nos salvou, e a gente pregando ali, falando, dando testemunho do que Deus tinha feito da nossa vida. E à noite a gente vai lá para o Mar da Galileia. Aí eu saí na sacada assim do hotel, olhei o mar ali na nossa frente, olhei para Deus, falei: misericórdia, olha o que o Senhor nos proporciona. Aí eu fui para o quarto orar e agradecer a Deus. Meus irmãos, Deus falou para mim: você viu o que você fez hoje? Eu falei: Senhor, em nome de Jesus, se eu fiz alguma coisa que te magoou, me perdoa. Aí ele falou de novo: você não lembra o que você fez hoje? Eu falei: Senhor, eu fiz tanta coisa do que o Senhor está falando, Senhor. Aí ele me disse: você pregou na mesma igreja que o meu filho pregou. Aleluia, Senhor. Aleluia. Já tive o privilégio de colocar essas mãos no altar onde Jesus subiu. Aleluia. Eu antes de Jesus, o mais longe que eu tinha ido foi Fortaleza, foi no Pernambuco, eu e minha esposa, e ali a gente se trancava dentro de um quarto para usar droga. Deus vai e nos resgata das mãos do diabo. Aleluia. Dá um banho de misericórdia e leva para as nações para pregar o Evangelho. Igreja, não estou aqui pregando teologia, não estou aqui fazendo teatro, não. Eu estou aqui mostrando para vocês o poder do nosso Deus. Glória. Mas é necessário que aquele que se aproxima dele é poderoso e é galardoador. Sabe o que é galardoador? O que você quer? Pede aí.
Toca. Glória a Deus. Pega aí. O que você quer? Pega aí. Glória a Jesus. Glória, pega aí. O que você quer? Ô, pastor, quer casamento? Pega o marido. Pega as coisas. O que você quer? Pega! Em nome de Jesus. Isso é o galardoador. Ele nos dá tudo. Sem ele nós não somos nada. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Birubiru. Ganhou de quem isso aqui? De Jesus. Ganhou de quem o seu ministério? De Jesus. Aleluia. Aleluia. Aí você pode dizer, pastor, mas o meu marido não foi Deus que me deu. Claro que não, foi você que escolheu. Agora ora pelo trem que ele vai melhorar. Aleluia. É, mas aqui não tem mais jeito. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Forte. Vale dos ossos sequíssimos. Glória. Tudo morto lá, esturricado. Ezequiel, tem jeito? Senhor, tu sabe. Profetiza. É Deus. Aleluia. Profetiza. Profetiza. Abra tua boca para falar da palavra de Deus. Para de ficar falando mal dos outros. Para de ficar falando Corinthians ou Palmeiras. Vai, Corinthians. Para de ficar falando coisas que não edificam. Glorifique o nome do Senhor. Santo. Deus de Deus. Aleluia. Quer ser abençoado? Pergunta ao seu irmão, você quer ser abençoado? Quer ser muito abençoado? Quer ser muito abençoado, igreja? Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Eu queria ir mais longe, mas não é por muito falar. O Espírito Santo vai trabalhar em cada um de vocês. Seja como crente bereano. Eu, crente bereano, mais nobre que os de Tessalônica. Não contei vocês, nós fomos também nas 7 igrejas do Apocalipse. Aleluia. Nós vamos para a Grécia agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, tudo isso é poder de Deus. Índia, Bangladesh, África, alguns países da África, enfim, a Europa, pisamos em vários países na Europa, tudo isso, ganhamos alma lá na Espanha, primeira viagem, ganhamos alma na Espanha. Aonde a gente vai, meu irmão, gente dentro do avião, nessa viagem que a gente fez agora, em setembro, a gente foi para a Índia e depois Bangladesh. Na ida, eu ganhei para Jesus. A gente fala que ganhou para Jesus, na verdade é o Espírito Santo quem convence, né? Mas eu preguei para uma brasileira e ela entregou a vida para Jesus. Voltando, sentou um chinês do meu lado. Aí o inglês dele conseguiu ser pior que o meu, você acredita? Pois é. Aí eu falava uma coisa e ele não entendia, ele falava também não entendia. Aí eu pregando para ele, aí eu perguntei para ele, você conhece Deus? Ele falou, Deus? Aí ele entendeu, God? No, I don't know God. Do you know Jesus? Conhece Jesus? No, Jesus. I don't know Jesus. Eu falei, Senhor, como é que eu vou pregar para esse homem? Meu irmão, tem alguma dificuldade? Vai falar com quem resolve. Está com dificuldade, está com problema, não vai no Facebook se sentindo, então vai falar com quem resolve. Aí eu fui falar com ele, né? Aí eu falei, Senhor, o que é que eu faço? Aí ele falou, mostra para ele a palavra. E ali Deus me levou lá para Mateus 11, 28, 29, que o pastor Sérgio cantou aqui hoje, né? Estava
Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu mostrei para ele tirou uma foto, Google Lens, tirou uma foto e já traduziu para o chinês. A hora que ele leu aquilo, ele falou: I want Jesus, I want Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Ei, meu irmão, minha irmã, tem pessoas sedentas nesse mundo, cansado, angustiado, que está precisando de uma palavra da sua boca, um gesto seu, não sabe falar, mostra a palavra. Você é a carta viva, mostre a sua vida e você vai salvar vidas para o nome do Senhor ser exaltado e glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Por conta do horário, nós vamos encerrar aplaudindo ao Senhor com fé. Aplauda ao Senhor com fé. Mas eu quero perguntar para a igreja: tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer entregar hoje? Tem alguém aqui que está mais ou menos assim com Jesus e quer se consertar hoje? Todo mundo crente, o Senhor profetizou que estava todo mundo 100%, glória a Deus. Só eu que preciso entregar minha vida para Jesus aqui. Glória a Deus, eu faço isso todo dia. Glória a Deus, entrego minha vida ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou fazer uma oração para você que tem o desejo de ter um pouco mais de ousadia para pregar a palavra. Quem sabe você não vai para a África, não vai lá para o Paquistão, não vai lá para Bangladesh, mas quem sabe você vai ser uma bomba contra o inferno lá dentro da sua casa, lá dentro da sua comunidade. Se você deseja, vem até aqui à frente, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Quem vier, me permita impor as minhas mãos, porque eu creio, igreja. Eu creio que nas minhas mãos tem poder. Eu creio que Deus tem poder e me deu o poder para te abençoar. E onde eu tocar, eu sei que abençoado será. Se você crê, vem até aqui em nome de Jesus.